o Senhor tem colocado o ser humano para falar da tua palavra, porque senão o Senhor colocaria os anjos, mas são os fracos, para que possa se compadecer de fracos, ó Deus, sem forças, sem condições alguma, sem recurso próprio, mas o Senhor pode nesta hora usar o teu vaso frágil, ó Deus, para falar a tua palavra. Que não seja esta matéria, esta massa que está de pé aqui, mas que seja o Espírito Santo falando, transmitindo aos corações daqueles que carecem da tua ajuda, para dar um passo à frente nesta jornada, para caminhar, ó Deus, neste caminho cheio de obstáculos, de pedras, de espinhos, de lama, de atoleiros, de montanhas, de descidas, de ladeiras, às vezes caminhando, às vezes caindo e rolando, ó Deus, sem condições, sem dar conta de subir os momentos difíceis, e até mesmo sem condições de descer os momentos de descida. Mas que o Senhor esteja conosco, ó Pai, que o Senhor esteja com cada um dos teus filhos, fortalecendo-os, encorajando-os, dando força para prosseguir neste caminho, ó Pai, e que juntos possamos alcançar a vitória. Pai Celestial, tudo isso nós te pedimos e agradecemos pela resposta. É no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite com Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Eu fui incumbido de dirigir o culto desta noite, que o pastor João nos pediu domingo, como muitos dos irmãos que estavam aqui já sabem. E sem perca de tempo, nós vamos ler em São Lucas, capítulo 17, versículo 20 até o 37. Eu quero ler somente o primeiro versículo de pé, e depois nós leremos os últimos, os sequentes, sentados, né? A vinda súbita do reino de Deus. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Grande Deus, Pai Celestial, pedimos nesta hora a porção da Tua Palavra sobre tudo que vamos ler nesta noite, que possa ser, ó Pai Santo, ampliada em cada coração, que possamos receber no Espírito, que não seja, ó Pai Santo, através da nossa aparência, mas pelo Espírito Santo, ó Pai, que cada um possa sair daqui alimentado no seu Espírito, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu quero ler estes versículos e depois nós vamos ler alguns parágrafos da mensagem do profeta. Mas o que eu quero ler nestas escrituras combina com o que eu quero ler na mensagem.
a vinda súbita do reino de Deus, a partir do 21, ele diz: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que os desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o verão. Nem dirão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui. Ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse os discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E direi-vos ei-lo aqui e ei-lo ali, e não vades, nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em suas tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló? Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Aonde podemos encontrar isto? Na palavra, na mensagem. E o profeta pregou a mensagem intitulada Um Profeta Envergonhado. Isto nos mostra
a situação em que se encontra a humanidade nos dias de hoje. A mesma coisa que aconteceu naquele tempo antediluviano, aquele tempo sodomita, em que o pecado havia tomado conta da humanidade, a ponto de chegar a não temer mais as coisas de Deus. Ele resolveu destruir aquele povo. Ele resolveu afogar aquele povo antediluviano. Ele resolveu derramar fogo e enxofre sobre a terra naquele povo sodomita. E ele disse: da mesma maneira seria a sua vinda nos dias de hoje. E então os discípulos lhe perguntaram: aonde, Senhor? E ele disse: aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Aonde estiver esta mensagem, os seus filhos estarão. E então você poderá estar seguro neste dia. E o profeta disse, na sua mensagem, ele começa falando sobre o tema da mensagem que ele pregou na parte da manhã. Ele disse: um profeta envergonhado. Essa manhã nós tocamos muito no assunto de um profeta que usou um manto de segunda mão, que era o manto de Elias. E nós sabemos esta noite, desde a escritura desta manhã, que nós mesmos usamos um manto de segunda mão para nos proteger. E isso nos traz este desespero de se envergonhar da situação que se encontramos hoje. Então ele diz: e nós sabemos esta noite, desde as escrituras desta manhã, que nós mesmos usamos o manto da segunda mão. Eu estou tão feliz que é o manto da segunda mão, porque este manto que nós usamos agora foi considerado por Deus como justiça através de Jesus Cristo. Nós não estamos tomando um manto ruído de traças de alguma teologia de homem, que tem sido comida por traças e grilos e assim por diante, dizendo que os dias dos milagres passaram. Não há tal coisa como a onipresença do Espírito Santo. Agora, mas nós estamos usando um manto de sua justiça. Não em nossas próprias habilidades, não nos nossos próprios conhecimentos, mas na habilidade de nosso Senhor Jesus. E quando eu descer o Jordão, eu quero estar usando o seu manto confiante nele, confiando nele, que ele tenha misericórdia de mim, que ele tenha misericórdia de nós, que possamos estar sobre este manto de proteção divina, que possamos estar sobre esta palavra, sobre esta mensagem, que nos dá condição para vencer, que nos dá força, que nos anima, que nos encoraja, que nos fortalece na hora da fraqueza, que nos dá condição para caminhar.
O ser humano, ele é fraco. O ser humano, ele é rodeado de fraquezas. E se você não estiver debaixo deste manto sagrado, desta palavra verdadeira, você não é nada. Eu não sou nada. Não somos nada. Dependemos disto para alcançar a vida eterna. Dependemos da palavra de Deus. Dependemos da mensagem pregada por este mensageiro nestes últimos dias. É por isso que às vezes nos sentimos envergonhados, sem forças, sem condições. Sem ter força nem mesmo de orar. Quem é o ser humano sem Deus? Religião não leva você para o céu. Vir à igreja não leva. Ouvir, simplesmente deixar isso entrar de um lado e sair do outro, não vai te dar a salvação. Eu não vou conseguir chegar lá, se eu não deixar o Espírito Santo tomar conta da minha vida. E que naquela hora, que você tiver que cruzar o Jordão, você possa ter certeza de que você está sob este manto, e que você tem galgado os caminhos daqui nesta palavra, lutando contra tudo e contra todos, para ser um verdadeiro cristão. Que ele possa, e a grande sombra do portão que está posta diante de todos nós, chamado morte, a cada batida de nosso coração, está posta diante de todos nós. A cada batida de nossos corações, vamos estar uma batida mais perto daquela grande fenda. Cada batida que seu coração dá é um passo mais próximo da sua morte. Cada passo, cada segundo que se passa, você está mais próximo daquela fenda. Cada homem e mulher deve passar por ela. Não adianta dizer que não. É uma realidade. Nós vamos ter que encarar isto. Nós vamos ter que enfrentar a morte uma hora dessa. Que Deus possa ter misericórdia de mim. Que Ele possa ter misericórdia de cada um de nós. Para que assim possamos estar seguros neste momento que tivermos que chegar ali. Que ela não seja um momento de terror, de desespero, mas que ela seja um momento de glória, de alegria, de gozo por estar largando este mundo cheio de coisas mundanas e terríveis. E quando chegar a esta fenda, na companhia de vocês cristãos, eu estou feliz em saber que eu estou indo ali com isto em meu coração. Oh, glória a Deus, que Ele possa nos dar esta certeza,
Que Ele possa nos dar essa convicção de sabermos que neste momento nós possamos alcançar, junto com os cristãos que galgaram aquele dia, subir aquela escadaria da fé. Veja, eu estou indo com isto em meu coração e minha mente, que eu tenho feito algo grande e estou indo ali confessando e sabendo que eu sou um pecador, e sabendo sabendo isto, eu quero me envolver com o manto da sua justiça, com esse testemunho que eu conheço no poder da sua ressurreição, e que quando Ele me chamar entre os mortos, eu quero surgir. Quantos querem surgir neste dia? Que Deus possa nos dar isto, que Ele possa fazer com que nós nos seguramos nisso. Agora, esta noite, nossa cena e drama estão postos em nosso texto de um outro dia em Israel, o qual sucedeu há algumas centenas de anos no passado, o tempo de Elias. Muitas altas e baixas tinham vindo sobre o reinado de Israel. E agora nós estamos nesta cena, nesta noite. Esta manhã nós estávamos na cena onde havia muitas personificações carnais, como a escola dos profetas. Estávamos lá treinando-os para serem profetas, e quanto simples eles eram, que quem estava lá eram que nem mesmo podiam entender o poder de Deus. Eles pensavam que o poder tinha levantado Elias e o tirado em algum lugar nas montanhas. Eles enviaram grupos para procurá-lo, quando Eliseu sabia muito bem que Deus o tinha levado para a glória, porque não era ele, mas Deus o tinha levado. Ele escapou da morte, indo para casa com Deus em uma carruagem e cavalos de fogo. E então nós vemos que seus seminários, seus trabalhos, suas próprias teologias não funcionaram. Necessita-se eleição e chamamento de Deus para fazer um profeta de Deus. E agora, esta noite, nós encontramos Israel em uma condição apóstata. Israel teve suas altas e baixas. Isso foi um tipo perfeito da igreja de hoje. Às vezes eles estavam no topo, em seguida estavam no vale. Isto é o que nos faz apreciar as boas coisas. É o que eles chamam de a lei do contraste. O homem negro da África nunca soube que ele era negro, sua pele escura, até ele ter visto David Livingstone. E ele disse, então ele percebeu que sua pele era escura, porque a de Livingstone era branca. É um contraste. Você nunca saberia apreciar um dia se não houvesse uma noite. Você nunca saberia como apreciar o brilho do sol se não houvesse um dia nublado. Você nunca saberia apreciar a justiça a menos que você tivesse tido alguma injustiça. Você nunca saberia como apreciar uma boa saúde a menos que você tivesse tido falta de saúde, alguma enfermidade. É somente essa é a razão pela qual eu penso, nós apreciamos tanto os céus, porque temos vivido na terra uma vez, e eu creio na lei do contraste. A razão pela qual nós apreciamos tanto o Espírito Santo esta noite é porque nós vivemos por muito tempo em uma igreja que nos tem falado que não há tal coisa. A razão pela qual as aparências, a razão pela qual nós apreciamos isso esta noite é porque nós temos tido o outro lado. E esta é a maneira que Deus tem intencionado que seja, porque seu povo tem tido suas altas e baixas. Você nunca saberia como apreciar o topo de uma montanha, a menos que você tenha estado no vale. Como também você nunca saberia como apreciar uma boa água,
a menos que alguma vez você bebesse uma ruim. E então você, de todas as maneiras, é a lei do contraste. Agora, Israel estava em uma de seus estados apóstatas. E que coisa eles tinham feito? Agora, Israel foi escolhido, eleito, pessoas selecionadas, porque Deus tinha escolhido Israel para um propósito específico. O sangue de Israel deveria ser a corrente sanguínea mais pura, porque desde a linhagem viria o próprio Messias. Em todo o Antigo Testamento, Deus se manifestou um homem. Deus se manifestou em Abraão com uma fé cristã. Deus se manifestou em Davi como um rei. Deus se manifestou em José como justiça. Ele se manifestou em Moisés como profeta, sacerdote, dador da lei. Ele se manifestou através das eras nos profetas. E ele sempre se fez a si mesmo conhecido no homem, em porção através de profetas, reis, sacerdotes, dador de lei e assim por diante. Mas em Cristo ele habitou. Em Cristo ele habitou nele, a plenitude da divindade corporalmente, sabendo que este Espírito deve finalmente encontrar um lugar no descanso. Em Elias ele foi um homem da justiça de Deus, ele representou a justiça de Deus. Em Moisés ele foi um doador de lei, que você tinha que estar na linha ou sair. Em todas estas coisas Deus era representador, porém ele foi perfeito quando ele veio em Cristo. A completa plenitude da divindade corporalmente repousou em Cristo. E outra, Deus se representou a si mesmo na plenitude antecipada no livro de Gênesis, na ordem de Melquisedeque, o qual não tinha pai nem mãe, nem começo nem dias, nem fim de anos nem fim de vidas. Ele era um sacerdote, o rei de Salém, um sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, o qual era sem começo e sem fim. Ele era o autor, senão a prefiguração do Senhor Jesus Cristo, porque ele era o rei de Salém, a qual é o rei da paz, o qual é o rei de Jerusalém. Ele estava em prefiguração. Mesmo patriarca Abraão pagou dízimos, e ele foi uma prefiguração da vinda do Senhor Jesus. Ele mesmo, Melquisedeque, encontrou Abraão nas campinas, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E ele encontrou depois de Sodoma e Gomorra, quando Abraão pegou para isto. Isto é certo. Há um alvoroço de emoção chamado religião, entre povos, mas não avivamento. Eles tinham um grupo religioso naquele dia. Eles tinham movimentos naquele dia, mas eles necessitaram de um avivamento. Porque, amado irmão e irmã, a moral desta nação tem se tornado tão baixa, que até mesmo faria um cachorro envergonhar-se. A imoralidade do povo faria um cão qualquer envergonhar-se, se eles pudessem fazê-lo. As coisas que temos feito, que a nação fé tem feito, as coisas que as pessoas têm feito, até mesmo nos anos atrás, falta de oração. A igreja, que costumava não crer em filmes de cinema, não permitiam seus filhos irem ao cinema. Eles podiam evitar isto. E hoje, porque até mesmo eles têm cinema em suas próprias casas. Cada casa tem uma televisão. Em um lugar que costumavam pensar que era errado beber cervejas, estavam em um lugar... Em um lugar que costumavam pensar que era errado beber cerveja, estavam em um lugar que costumavam pensar, John Burroughs, que grande companheiro ordinário ele foi. Hoje em dia, se a 60% dos assim chamados cristãos tomam uma bebida social pelo menos uma vez ao ano.
Então eles fazem uma grande bebedeira no Natal, quando eles têm suas celebrações, porque eles têm adotado a educação para tomar o lugar da salvação. Isso nunca funcionará. O que necessitamos é de um avivamento. O que necessitamos é de colocarmos a nossos joelhos em oração. O que necessitamos é de viver a palavra de Deus. O que necessitamos é de deixar Cristo tomar conta de nossos corações. Amém? Deus nos abençoe. Fechemos nossos olhos nesse instante. Grande Deus, Pai Celestial, tem misericórdia de nós, ó Pai. Eu me coloco na Tua presença nesta hora. Me sinto tão indigno, tão falho, sem força, envergonhado da Tua palavra, ó Deus. Porque o Senhor tem mostrado quão frágeis somos sem a Tua presença em nossos corações. Ajuda-nos a viver isto em nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos a ter a Tua palavra em nossos corações. Ajuda a receber, ó Pai, aquilo que não damos conta, que o Senhor possa nos dar. Isto, colocar isto, infundir em nossas vidas e fazermos ter uma vida diferente, uma vida melhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Toma o Teu povo, leve-os de volta para os seus lares, guardados e guiados debaixo de Suas mãos santas e poderosas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e os guarde de volta para os seus lares. Sexta-feira, culto de oração. Domingo, Santa Ceia. Senhor, estamos aí, se o Senhor nos permitir. Amém? Deus os abençoe. Neste momento eu entrego em Tuas mãos o meu louvor e adoração, meu Deus. Venha tomar meu coração e o meu viver, pois eu Te amo, Pai. Sem